aí galera, tudo bem com vocês? Se você é a pessoa que gosta de cinema, teatro, shows, artes plásticas, games, internet e muito mais, esse é o Giro F1000, o programa que te traz os melhores acontecimentos do mundo do entretenimento. Eu sou Isadora, sou sua apresentadora e vou te acompanhar semanalmente aqui na F1000 TV. Então bora para as novidades da semana. Tá preparado? Não tá? Então se prepara. Pra você que é fã de um bom show de rock, se prepara, pois a princesa do rock, Avril Lavigne, anuncia show em São Paulo. É isso mesmo, a cantora canadense fará o show em São Paulo antes de se apresentar no Rock in Rio em setembro. Ela confirmou sua única apresentação no dia 7 de setembro, dia da Independência, 2 dias antes dela ir tocar lá no Rock in Rio. Fãs da artista que não tiveram a chance de garantir ingresso para vê-la no Rio, agora podem tentar assistir o show na capital paulista. Gente, após 8 anos, a Lavigne volta aos palcos brasileiros com a turnê Love Sucks, mesmo nome que o 7º álbum do seu estúdio, álbum de estúdio da sua carreira. A cantora também é conhecida por hits como Complicated, Skater Boy, Girlfriend, Here's to Never Growing Up e já vendeu mais de 40 milhões de álbuns mundialmente. As vendas vão começar no dia 16 de maio nos mesmos canais e horários. Os ingressos para o show da Avril Lavigne em São Paulo podem ser comprados pelo site Eventim e pela bilheteria oficial do Espaço das Américas, Espaço Unimed, na rua Tajipuru, 795, lá na Barra Funda. Gente, quem não cresceu ouvindo Avril Lavigne? Você vai perder essa, gente, porque vocês sabem que eu não vou. Próxima notícia. Tu curte um rolê aleatório? Então se liga nessa notícia. No mundo dos filmes, Top Gun reúne fãs de aeronáutica, Lady Gaga e Tom Cruise em São Paulo, lá no evento da Paramount. Gente, surpreendeu todo mundo ao exibir o filme Top Gun Maverick pela primeira vez ao público. Na noite de sexta-feira 3, reuniram-se sob o mesmo teto fãs de Lady Gaga, de aeronáutica e de Tom Cruise, em evento organizado pela Paramount Pictures para celebrar os 36 anos de Top Gun Asas Indomáveis, de 1986. Alguns poucos surtos entusiastas puderam assistir à aguardada sequência de Top Gun quase que 2 semanas antes da sua estreia oficial. A notícia foi dada de surpresa, gente, com todo mundo já sentado na sala de número 1, lá no cinema do Shopping Eldorado, na zona oeste de São Paulo. O ator representador de Max Percodini foi quem abriu os trabalhos saudando o público e agitando a galera. Em seguida, confidenciou: além de ator, eu também sou piloto de avião desde 2007. É uma paixão que eu tenho desde criança. Eu me tornei piloto por conta daquele filme. Max apresentou Luciana Falcão, diretora de marketing da Paramount, que também fez o coro à devoção pelo clássico dirigido por Tony Scott. Gente, que rolê foi esse? Imagina a surpresa do pessoal. Eu não consigo imaginar. Infelizmente, temos que trazer algumas notícias tristes. Para você que gosta de filmes brasileiros, já deve estar sabendo que o cineasta Breno Silveira morreu aos 58 anos desta manhã do dia 14. Ele estava filmando no interior de Pernambuco quando teve um infarto fulminante no município de Vicência e não resistiu. A informação foi confirmada pela Conspiração Filmes, produtora da qual ele era sócio. Ele estava lá em Pernambuco gravando o filme Dona Vitória com a Fernanda Montenegro no papel título. A trama conta a história de uma aposentada que desmontou uma quadrilha de traficantes e policiais, a partir de imagens gravadas da janela do seu prédio em Copacabana. O cineasta se formou pela École Louis Lumière, de Paris. Teve sua primeira experiência como diretor de fotografia no longa Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, em 1995. Em 2000, foi diretor de fotografia do filme Eu, Tu, Eles, que chegou a ser selecionado para participar de uma mostra Um Certo Olhar, do Festival de Cannes. Breno deixa esposa Paula Fiuza e 2 filhas, Olivia e Valentina. Outras produções famosas de Breno são Gonzaga, de Pai para Filho, de 2012, e Era Uma Vez, de 2008. Ele também foi produtor associado a Caceta e Planeta, A Taça do Mundo é Nossa, 2003. Se prepara que chegamos no quadro de curiosidades. O quadro de curiosidades de hoje é sobre um cineasta brasileiro que conquistou o prêmio do júri do Festival de Cannes em 2019, com o seu último longa-metragem. E aí, você já sabe de quem que a gente tá falando? Não sabe?
Gente, nada mais, nada menos do que Kleber Mendonça Filho. Novamente trazemos aqui uma matéria por Pedro Dourado para o Instituto de Cinema, que aqui a gente vive de cinema, tá falado, tá falado. Disponível lá no site institutodecinema.com.br com o título Cineastas Brasileiros. Kleber Mendonça Filho. Kleber de Mendonça Vasconcelos Filho, mais conhecido como Kleber Mendonça Filho, nasceu em Recife em novembro de 1968. Gente, ele é formado em jornalismo lá na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Ele se tornou crítico de cinema e foi durante o ano de 1998 um dos responsáveis por publicar diversas matérias e críticas lá no site Cinemascópio, primeiro website pernambucano dedicado ao cinema. Vários marcos com esse cineasta maravilhoso. Paralelo à sua atuação como crítico de cinema e após a migração da era do vídeo para o digital, Kleber começou sua carreira como diretor no início dos anos 2000, com o lançamento dos seus primeiros curta-metragens lá em 2003. Junto com Daniel Bandeira, Kleber Mendonça dirigiu o filme A Menina do Algodão. Em 2004 veio o filme Vinil Verde, com o qual Kleber recebeu diversos reconhecimentos em festivais, como os prêmios de melhor direção, melhor montagem, o prêmio de crítica do Festival de Brasília. Depois disso também ele lançou alguns outros curtas, até chegar seus dois principais trabalhos antes de começar a produzir seus longa-metragens, o documentário crítico e o curta-metragem Recife Frio. Sim, gente, o documentário lançado em 2008 segue os questionamentos pessoais de pessoas situadas na indústria cultural, fazendo tanto o papel de cineastas quanto de críticos. As imagens começaram a ser registradas em 1998 e seguiram até 2007. Gravado em diversos locais ao redor do mundo, como Brasil, Estados Unidos e alguns países europeus, o filme mostra a realidade de diversos trabalhadores lutando contra mecanismos de mercado para continuar a arte humana de observar e, ao mesmo tempo, criar. Já com Recife Frio, lançado em 2009, Kleber conta uma história fictícia sobre Recife, e uma realidade onde, após passar por uma desconhecida mudança climática, a cidade quente tropical se torna fria, chuvosa e triste, intensificando a enorme desigualdade social. Com mais de 50 prêmios no Brasil e no exterior, o filme se tornou o curta-metragem brasileiro mais premiado desde Ilhas das Flores, de 1989, de Jorge Furtado. Falando um pouquinho mais sobre seus trabalhos, o primeiro longa-metragem de Kleber foi Som ao Redor, lançado em 2012. O filme foi um tremendo sucesso de crítica, sendo escolhido como uma das indicações brasileiras ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2014. O filme acabou ficando de fora da seleção final, porém ele acabou entrando na lista dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos da Abracine. Além disso, o longa recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, como de melhor filme no Festival de Gramado e no Festival de Cinema da Polônia. Seu roteiro também recebeu premiações, tendo como destaque o Fundo Hubert Bals do Festival de Roterdã. O filme mostra a realidade de uma rua de classe média em Recife e faz uma crítica ao crescimento social urbano, que acaba por criar uma enorme desigualdade entre os cidadãos, passando pela herança das relações de poderes coloniais, onde vemos um personagem que detém a posse da maioria dos terrenos de rua, até os diferentes tratamentos às empregadas domésticas, servindo os patrões em busca de sobrevivência familiar. O longa é um reflexo da arquitetura social do Brasil, produzindo assim uma identidade tanto regional quanto nacional. Depois, de Som ao Redor, Kleber Mendonça Filho produziu mais 2 longas-metragens, sendo eles Aquários e Bacurau, que é super conhecido. Seus 2 primeiros filmes entraram na lista dos 10 melhores filmes do ano, feita pelo jornal norte-americano The New York Times, e o último longa, Bacurau, com que dirigiu junto ao Juliano Dornelles, conquistou o famoso prêmio do júri do Festival de Cannes, se tornando o primeiro filme brasileiro na história a vencer o prêmio. Além disso, o filme levou outros inúmeros prêmios ao redor do mundo, como o melhor filme nos festivais de Munique e de Lima. Em 2013, o jornal britânico colocou Kleber Mendonça Filho como um dos 25 brasileiros que merecem a atenção de todo mundo. Maravilhoso, né, amores? Em 2017, o Kleber foi escolhido para ser presidente do júri de Mostra Paralela em Cannes, além de ter sido anunciado no mesmo ano entre os novos membros da Academia do Oscar. Em fevereiro de 2020, Kleber foi escolhido para integrar o júri do Festival de Berlim, que aconteceu entre os dias 20 de fevereiro e 1 de março. E recentemente ele integrou o júri do Festival de Cannes de 2021.
Kleber Mendonça Filho escreve e dirige filmes que revelam um olhar crítico sobre inúmeros aspectos das relações pessoais e desigualdades, sempre com um tom irônico. Seus longas retratam problemas menos visíveis da sociedade brasileira, os deixando explícitos através de situações e cenários específicos com pequenas cidades, ruas e até edifícios. Se você não assistiu nenhum filme do Kleber Mendonça Filho, vale a pena correr atrás, que ainda dá tempo. Vale lembrar também que o filme Aquarius está na Netflix, então corre pra ver. E Bacurau está em outras plataformas. Maravilhoso. Assiste aí, hein? Galera, vocês já sabem, né? Agora vamos para ele, o quadro de recomendações. E para quem não sabe, tá perdido aí, toda semana nós trazemos uma recomendação de filme, de série, documentário, entre outros produtos audiovisuais que merecem o seu destaque. Para aproveitar o assunto do quadro anterior, onde falamos sobre o cineasta brasileiro Kleber Mendonça Filho, nós aqui do programa iremos indicar o filme Bacurau de 2019. O filme conta a história dos moradores de Bacurau, um pequeno povoado do sertão brasileiro que descobrem que a comunidade não se encontra em nenhum mapa. Aos poucos, eles percebem algo estranho na região. Enquanto drones passeiam pelos céus, estrangeiros chegam à cidade. Quando carros são baleados e cadáveres começam a aparecer, Teresa Domingas, Acácio, Plínio, Lunga e outros habitantes também, eles chegam à conclusão de que estão sendo atacados. Agora, o grupo precisa identificar o inimigo e criar coletivamente um meio de defesa. O filme venceu a categoria do Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 2019, além de ser nomeado em vários outros festivais ao redor do mundo. Tem nota 7.3 no IMDb e aproximadamente 2 horas de duração. Bora prestigiar o cinema brasileiro! E é isso, pessoal, nós chegamos ao fim de mais um programa aqui na FMU TV. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta de filme, gente, deixa aqui seu like, comente o que você achou, comente algo que você queira ver aqui no nosso Giro FMU e eu te vejo semana que vem aqui na FMU TV.